Você sabia que o conflito em curso entre Israel e Gaza poderia estar conectado a uma antiga profecia do livro de Ezequiel? Então assista a este vídeo até o final, pois vamos te explicar absolutamente tudo. Você já deve ter ouvido falar de textos antigos como o livro do Apocalipse, Daniel e Zacarias. Eles estão repletos de mensagens vívidas e linguagem poética, muitas vezes descrevendo o que alguns acreditam ser o fim dos dias. Essas palavras antigas têm sido frequentemente conectadas aos conflitos atuais no Oriente Médio, especialmente aqueles que envolvem Israel. Na Bíblia, Ezequiel 38 menciona uma coalizão de nações vinda contra Israel, enquanto Zacarias 14 descreve Jerusalém sob cerco. A interpretação dessas profecias é debatida entre teólogos e estudiosos. Em 2023, as recentes escaladas entre Israel e Gaza levaram algumas a considerar como se enquadrando nessas antigas estruturas proféticas. Esses eventos geraram discussões e especulações sobre a sua ligação a profecias de textos antigos. Imagine que é uma manhã fria de janeiro em Gaza, onde as ruas são como um labirinto cheio de filhos de vendedores e crianças no caminho da escola. O grupo Jihad Islâmico finaliza seus planos a partir da mesquita com uma forte explosão. Foguetes sobem ao céu em direção a Israel. Para alguns, isso é mais do que apenas um ato de guerra. Eles veem isso como o início de algo profético. Mais adiante na Bíblia, um trecho que se encontra em Isaías 17 fala sobre a destruição de Damasco, uma cidade próxima aos territórios palestinos. Alguns veem isso como o início de uma série de eventos que podem perturbar a paz em Israel. Israel determinou proteger a sua soberania com base em promessas bíblicas. Em resposta à situação, Israel lançou uma operação chamada Escudo e Flecha. Muitos acreditam que este nome está ligado à Bíblia, como o Salmo 18 versículo 2, que revela algo sobre Deus ser como uma rocha e uma fortaleza. Israel realiza uma série de ataques aéreos precisos. O movimento da Jihad Islâmica Palestina sente o impacto das ações militares de Israel. Cada explosão no solo é como um tremor sentido nos círculos espirituais que ligam esses acontecimentos às antigas profecias. Num dia de intenso conflito, no dia 7 de outubro, a violência atingiu um nível que alguns descreveram como bíblico. Em vez do habitual céu azul claro de um dia de outono em Israel, o céu escurecido pelo lançamento de mais de 2.200 foguetes lembraram uma cena de uma história catastrófica. Esses foguetes fazem parte de um ataque de grupos como o Hamas, a Jihad Islâmica Palestina e a Frente Popular Socialista para a Libertação da Palestina. Eles chamam esta operação de ataque de inundação de Al-Aqsa em homenagem à mesquita de Al-Aqsa. A operação Inundação de Al-Aqsa recebeu o nome da mesquita Al-Aqsa, que é um lugar significativo na política e nas profecias do Oriente Médio. Alguns acreditam que esta mesquita está no Monte do Templo, um local associado ao início potencial dos eventos do fim do mundo. Israel reagiu a este ataque com uma operação contraofensiva chamada Espadas de Ferro. A escolha deste nome também carrega uma conotação bíblica, uma vez que o ferro muitas vezes simboliza força e julgamento. Em textos religiosos, em Isaías capítulo 2 versículo 4 é mencionada a transformação de espadas em relhas de arado. Aqui as espadas remanescentes da guerra que foram adaptadas às necessidades do momento. Alguns veem esses eventos como não isolados, mas ecoando as palavras dos antigos profetas e escribas. As intrigantes escrituras proféticas confundiram as pessoas durante séculos. A situação se assemelha à previsão que consta em Mateus 24: nação se levantará contra nação, revelando diante de nossos olhos a gravidade dos eventos, evoluindo de insultos para um ataque completo ou ataque explodido. Parece um pedaço menor de uma história cósmica maior que parece pré-ordenada. O ano de 2023 é visto por alguns como um sinal de que possivelmente leva a um evento significativo que tanto excita quanto preocupa as pessoas. Esses eventos sejam vistos como manobras políticas ou peças de um plano profético no tabuleiro de xadrez, têm consequências imensas e incalculáveis. A terra entre Israel e Gaza serve tanto como um campo de batalha para as nações, quanto como um palco para uma narrativa de rigidez. Além da política, há um aspecto espiritual profundo no jogo. O grande pátio da mesquita de Al-Aqsa, com seus minaretes apontando para o céu, parece implorar por um nível mais elevado de poder neste lugar sagrado.
Pessoas que buscam paz, conforto e talvez justiça oferecem orações fervorosas. A Operação Inundação Al-Aqsa é mais do que apenas política, ela carrega um significado espiritual que não pode ser ignorado. A mesquita fica no Monte do Templo, um lugar altamente disputado e com imensa importância religiosa. Os estudos bíblicos referem-se ao Salmo 31 e 83, que fala de nações se unindo contra Israel, para sugerir que esta operação poderia ser parte de um plano maior de Deus dentro do quartel-general da defesa israelense. Soldados e generais se reúnem tramando como se dará o próximo ataque, a próxima resposta ao Hamas. Mapas do território em guerra são profundamente absorvidos em meio às conversas. A operação que está sendo feita aqui, conhecida como Espadas de Ferro, tem um nome quase retirado de um texto bíblico na Bíblia. Quando o ferro é recomendado, geralmente representa força inabalável ou julgamento firme. Por exemplo, no livro de Daniel há um sonho de uma estátua com pernas de ferro, significando força e vulnerabilidade em meio ao caos de foguetes iluminando o céu e pessoas se infiltrando nas comunidades israelenses. O impacto desses eventos é inconfundível. Comunidades rurais como os kibbutz e cidades como Sot são alvo de perturbação do seu modo de vida pacífico. É uma reminiscência da história do Jardim do Éden bíblico. Uma vez que um paraíso foi contaminado pelo conflito e pela guerra, Israel respondeu prontamente, declarando um estado de emergência que pode ser paralelo aos eventos do livro de Apocalipse, onde os desastres abrem o caminho para uma nova ordem mundial. A geopolítica encontra a teologia. O tiroteio que se segue não é apenas em escala, é também profundo em suas implicações. Parece mais a concretização da ameaçadora frase nação se levantará contra a nação, tirada diretamente de Mateus 2 versículo 47. Quer você veja esses eventos como sinais divinos ou não, eles necessariamente têm um efeito profundo nas pessoas. Essas operações militares, cada uma carregando um nome com significado espiritual, aparentando se desdobrar como se seguissem um roteiro escrito há milhares de anos por profetas, usando penas e pergaminhos para narrar as histórias de nações que ainda nasceriam. Este confronto entre a Operação Inundação Al-Aqsa e a Operação Espadas de Ferro forma uma estrofe em um poema muito maior. O encontro das duas ofensivas representa a profecia como a determinação humana, a intenção divina e a marcha implacável da história, interagindo todas entre si. É como se os profetas antigos fossem contadores de histórias dentro de uma narrativa que ainda está sendo escrita, embora a tinta possa ter secado há muito tempo. Para compreender o agravamento da situação entre Israel e a faixa de Gaza, é essencial considerar que esses acontecimentos poderão ser significativos para o futuro, possivelmente até para o fim dos tempos. Desvendando as profecias, o livro de Daniel prevê mais guerras num tempo de problema sem paralelo. É diferente de tudo que alguma vez vimos na história. Daniel também menciona essas palavras e os eventos atuais parecem estar alinhados com isso, mas essas profecias estão se cumprindo. Está aberto à interpretação. Até agora, em 2023, as relações entre Israel e Gaza têm sido muito difíceis. Pequenos incidentes se transformaram em operações militares em grande escala, causando destruição e caos. De uma perspectiva religiosa, alguns veem esses eventos como adequados às antigas profecias sobre o fim do mundo, enquanto outros os veem como mais um conflito numa região com uma longa história de conflitos no decorrer dos tempos. Conflitos humanos que abrangem milhares de anos. Apesar dos conflitos e das profecias perturbadoras, uma mensagem de esperança percorre a Bíblia. Mesmo em tempos difíceis, o livro do Apocalipse oferece mais do que apenas visões do fim do mundo. Promete um novo céu, uma nova terra e uma nova Jerusalém. Isaías fala de uma época em que as armas se tornam ferramentas para fins pacíficos e as nações não travam mais guerras. Imagine um futuro onde os desertos florescem, os cedros antigos balançam na brisa, e o monte do templo simboliza a unidade, acolhendo pessoas de todo o mundo para adorar em verdade e espírito. Enquanto navegamos em tempos incertos e ponderamos sobre eventos que parecem cheios de significado profético, vamos nos apegar à esperança de que aqueles que esperam pelo retorno do Senhor não precisem temer desses momentos de abalo do mundo. Em vez disso, eles podem vê-los como o início de uma nova era onde a justiça flui como um rio e a justiça são como um riacho sempre fluindo. Esta promessa pode ser uma âncora para nossas almas, uma inabalável esperança em um mundo à deriva, pois, como foi dito em Apocalipse 22, certamente voltarei em breve a isso. O mundo que espera responde: Amém. Ora vem, Senhor. Não se preocupe com a guerra, não se preocupe com os sinais.
Em pouco tempo esse mundo terá fim e entraremos no milênio de Jesus Cristo, aonde ele reinará sobre a terra e sobre todas as nações. Amém. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde.